servir ao Senhor, não importa aquilo que venha de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Plantar, eu creio que quase todos nós já tivemos essa oportunidade de plantar. Porque no projeto de Deus, Ele colocou o casal Adão e Eva no jardim para cuidar daquele jardim. Eles, na verdade, já de início, o trabalho deles era com a agricultura. Plantando. E cada um de nós, nessa experiência de plantar alguma coisa, a gente pode ter alguma noção. Eu não sou experto no assunto, mas eu quero dizer aos irmãos que quando nós plantamos, nós colhemos. Vamos nesta noite falar sobre a questão do plantio. O apóstolo Paulo, ele foi um camarada extraordinário no conhecimento. Extraordinário no conhecimento. Nesta carta aos Gálatas, ele consegue condensar a doutrina da salvação de uma forma tão especial. Capítulo 1 e capítulo 2, ele fala sobre o seu ministério. E ele diz que o ministério ele recebeu diretamente de Deus para com os gentios. Depois ele diz que o evangelho ele também recebeu diretamente por revelação da pessoa de Jesus Cristo. Ao fazer essas duas coisas, ele vai para o capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Tanto é que no capítulo 2 ele resiste a Pedro, porque Pedro estava se deixando levar pelos judaizantes, que dizia que havia que guardar parte da lei para poder ter a plena salvação. E ele resiste Pedro fortemente. No capítulo 3, ele traz a parte teológica da salvação, mostrando que aqueles que querem a salvação pelas obras da lei, jamais conseguirão. Pelas obras da lei, ninguém será salvo. No capítulo 5 e capítulo 6 de Gálatas, ele vai para a parte prática da convivência da vida cristã. Porque a vida cristã, ela não é um compêndio de teorias. Ela só tem valor se houver a prática. Se não houver a prática, toda a teoria perde a sua verdadeira função. Então a Bíblia, por exemplo, é o livro de Deus. Mas se eu e você não colocar em prática aquilo que a Bíblia nos orienta, ela será mais um livro. O poder da Bíblia está no fator da prática do ouvinte e daquele que lê, daquele que estuda. Ao praticá-la, ela revela o seu poder. Então, o capítulo 5 e o capítulo 6, Paulo fala sobre a prática da vida cristã. No capítulo 5, por exemplo, ele fala sobre uma vida superior. Essa vida superior é aquela vida que você vive no Espírito, nos ditames do Espírito, na égida do Espírito, na vontade do Espírito, e fugindo
do desejo da natureza pecaminosa carnal. Ele faz até uma lista sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. No capítulo 6, ele fala sobre o amor ao próximo, que é o levar as cargas um dos outros. E ele então aqui está dizendo a você e a mim que devemos levar as cargas um dos outros. E ele disse aqui que nós devemos fazer o melhor, principalmente para aqueles que são domésticos da fé. Os domésticos da fé são aqueles que comungam a mesma fé, aqueles que vivem a mesma fé, aqueles que andam pelo mesmo caminho da fé. E nestes versículos, principalmente o versículo 7 e o versículo 8, ele fala sobre a lei da semeadura, a lei do plantar e a lei do colher. E algumas verdades que ele deixa transparecer entre linhas desses dois versículos, sobre esta lei, sobre o plantar e o colher. Esta lei, ela permanece desde que o mundo é mundo. Quem primeiro plantou foi Deus. A Bíblia diz que plantou o Senhor Deus um jardim. Ele foi o primeiro a plantar. Ele plantou. E o que Deus plantou foi bom. O grande problema é que o homem tornou tudo de cabeça para baixo. Agora, meus irmãos, qual é o segredo do plantar e colher? A primeira verdade do plantar e colher é que você tem o poder sobre a semente. Você tem o poder da eleição da semente. O poder da escolha. Antes de plantar, você pode escolher a semente que você quer plantar. Agora, se eu plantei uma semente errada e não funcionou, eu tenho a oportunidade, no segundo plantio, de trocar de semente. Escolher boas sementes. A semente, ela está à mercê da sua vontade. Você determina em lançar a semente ou recolher a semente. Jogar a semente no campo ou guardar a semente no celeiro. Eu e você temos este poder. Nenhuma semente sai correndo do celeiro e se lança. Ela espera que mãos hábeis e ágeis possam lançá-la ao solo. Ela precisa do solo. Então eu e você, ao fazermos o nosso plantio na vida, nós temos dois terrenos. Paulo apresenta aqui dois. E também Paulo apresenta dois tipos de semente. O primeiro tipo de terreno que Paulo apresenta é o semear na carne. É o semear na vontade humana. Mas essa vontade humana não é aquela vontade puramente humana. É aquela vontade que vai além da vontade puramente humana. É aquela vontade da natureza humana decaída. É lançar nesse terreno. É fazer frutificar nesse terreno. Depois ele disse do outro terreno, que é o terreno do Espírito, que é também o terreno melhor. Agora, eu é quem determino. Dentro de mim, ele está dizendo, há duas espécies de semente. E há dois tipos de terreno que queira recebê-lo. Dentro de mim está a semente. A semente da inclinação da natureza carnal, pecaminosa, e a semente do Espírito Santo. Quando foi plantada em mim esta semente? No dia que Adão e Eva pecou, representantes que eram de toda a raça, aquela semente pecaminosa veio comigo, germinou e nasceu. E quando nasceu a semente do Espírito, naquele dia que eu recebi a Cristo como Salvador,
que Jesus me deu a salvação e o Espírito Santo operou a salvação em mim através do novo nascimento. Naquele dia foi colocado dentro de mim também a semente do Espírito. E eu, a partir daquele momento, posso agora produzir através dessas duas sementes. Eu escolho que terreno eu vou plantar e que semente eu vou lançar nesse terreno. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, eu e você podemos escolher. Que bom que Deus nos dá o direito de escolha. Escolha o terreno e escolha a semente. Que bom que Deus nos dá isso. Eu e você temos esse direito. Eu e você podemos decidir. Eu e você não somos coagidos de maneira alguma. Por mais que a Bíblia, por ser ela um livro de orientação, ela não é um livro coercitivo, que vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer. E nem Deus também é um Deus dessa natureza. Deus obriga você e eu a fazer aquilo que não queremos. O que é que Deus faz? Ele mostra as duas faces da moeda. E diz para você, cara ou coroa. Deixa eu e você escolher. Mas sem antes da escolha, ele apresenta como preventivo aquilo que eu vou fazer. Por exemplo, ele está me dizendo, se você semear na carne colherá corrupção. Se você semear no Espírito colherá a vida eterna. Aí ele diz para você e para mim, escolha. Escolha. Outra forma que Deus nos leva a escolher é quando ele disse, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. E diz a você e a mim, escolhe. Ele dá esta direção. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus fica na expectativa de que você e eu venhamos escolher o melhor. Então Ele quer que eu e você escolhamos a melhor semente. Amém? Ele quer que eu e você escolhamos o melhor terreno para lançar essa semente. Porque uma boa semente em um bom terreno, a produção está garantida. Agora uma pergunta, irmãos, que não quer calar. Que tipo de semente eu estou semeando? Que tipo de semente? Olha para o seu irmão aí e pergunta para ele, não vai ficar com raiva de você. Que tipo de semente que eu estou semeando? Eu tenho autoridade sobre ela. Eu só semeio a semente que eu quero. E não vai dizer nenhum de nós de que fomos obrigados a semear a semente errada. Antes de semeá-la, eu posso decidir. Eu tenho este poder. Foi-me conferido pelo próprio Senhor. Ele me entregou na mão este poder, para que eu decida que tipo de semente eu estou semeando. Eu espero que todos nós que estamos aqui estejamos semeando a melhor semente, a boa semente, a semente do celeiro do Senhor nosso Deus. Aleluia! Agora, irmão, a segunda verdade sobre plantar e colher está no fato de que você escolhe a semente, mas você não pode escolher a colheita. Esta é a segunda verdade. Não adianta plantar mandioca e querer colher batatas. E não venha com aquela música do Genival Lacerda, que comprou semente de melancia e lhe mandaram a semente errada e só nasceu pé de pepino.
Vocês devem conhecer o Genisvaldo Lacerda. Ele canta aquela música mais ou menos assim: arei a terra, um terreno genuíno, preparei para melancia, porque o preço está subindo. Gastei a grana, fiquei duro até tinino. Mandará semente errada, só nasceu o pé de pepino. E aí ele entra no embalo: eu não quero mais pepino. Eu não quero mais pepino, eu sofro do intestino, Deus me livre de pepino. Então, se você, meu amigo, meu irmão, pareceu um camarada esse negócio de meu amigo, né? Meu amigo, meu irmão, se você plantou a semente, você vai colher o fruto daquela semente. Se foi boa a semente, o fruto será bom. Se foi má a semente, não há milagre. Se você notar que quando Deus faz o mundo vegetal, as árvores frutíferas, Ele disse que traga sobre ela semente segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. A semente já traz em si a espécie da árvore e do fruto que ela vai produzir. Não vai mudar. Pode-se fazer um enxerto, mas não vai mudar. Pode passar pelo processo transgênico, mas não vai mudar. Ela será o fruto da semente que foi plantada. Então eu já não tenho poder na colheita. Eu tenho poder na semeadura, mas na colheita não. Se eu plantei coisas boas, a minha colheita é deitar a cabeça no travesseiro e esperar. Agora, se eu plantei coisas más, a única coisa que possa me salvar é que haja uma seca e mate tudo. É a única coisa que pode me salvar. Do contrário, meu irmão, e eu vou dizer uma coisa aos senhores: quando a semente é ruim, não tem seca que mata. Pode estar uma seca estralando. Você olha para uma roça de tiririca, ela está verdinha. Quanto mais ruim o clima, mais cresce abrolhos, espinhos, cardos. A semente boa, ela precisa de um cuidado. Você não vê ninguém cuidando de um pé de espinheiro. Ele nasce, ele cresce por si, ele produz por si, com chuva, sem chuva. Lembra dos cactos no deserto? Eles estão lá. Nenhuma outra planta produz, mas ele está lá, em pé, cheio de espinho. Por quê? Porque semente ruim vence os obstáculos que se levantam contra ela. A semente boa, ela precisa de cuidado. Mas a semente ruim não serve para alimentar ninguém. A semente boa produz bom fruto e serve para alimentar. Então eu não posso decidir sobre a colheita. Eu posso decidir sobre a semente, mas eu não posso decidir sobre a colheita. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. É o que diz o texto. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Se eu sou uma pessoa ruim, má, e vivo plantando sementes má, ruins, eu não terei uma colheita de bons frutos. A minha colheita será conforme o meu plantio. Plantei isto, vou colher isto. E as pessoas dizem: isso nunca vai acontecer. Pois bem, não venhamos dormir no balanço do engano, pensando que se plantarmos coisas más, vamos colher coisas boas. Não. Se plantarmos coisas más,
vamos colher coisas más. Então eu e você devemos decidir sobre o que plantamos, porque não temos autoridade sobre a colheita, temos autoridade sobre o plantio. A colheita virá, ela vai chegar. A terceira verdade sobre plantio e colheita está no fato de que a colheita sempre será maior do que o plantio. Você planta uma semente de milho, produz um pé de milho. Nesse pé de milho produz 4, 5 espigas de milho. Quantas sementinhas de milho vem numa espiga? Aí está o poder da multiplicação. Jesus disse: a semente, se ela não cair na terra, fica ela só. Mas caindo, ao morrer, produz muito fruto. A minha colheita será maior do que a minha semeadura. A tua colheita será maior do que a sua semeadura. Então, se você plantou boa semente, te prepare para uma boa colheita e uma colheita abundante. Se você vive plantando má semente, eu quero te dizer, prepara-te para uma colheita abundante de maus frutos. Nós queremos colher boas coisas. Ela será abundante. A colheita sempre é maior do que a semeadura. Sempre. Aí você diz: mas eu só contei uma mentirazinha. Uma mentirazinha pentecostal, só foi para livrar. E no dia da colheita, aquela mentirinha pentecostal, fermentada pelos cozinheiros do inferno, produz vários pães. E aí, não adianta chorar. Não adianta chorar. A colheita sempre será maior. Então eu e você devemos tomar uma decisão na vida, de plantar coisas boas para colhermos abundantemente frutos bons. Aleluia! Colhemos abundantemente. Muito fruto. Muito fruto. Meus irmãos, as coisas no mundo espiritual, elas são equacionadas semelhante ao mundo material. Semelhante ao mundo material. Outra verdade sobre plantar e colher: há sempre um tempo entre semear e colher. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Não existe ainda uma tecnologia que você lança semente hoje e amanhã já está colhendo os frutos. Há um espaço entre semeadura e colheita. Pode passar o tempo que passar. Algumas árvores levam muito tempo para começarem a produzir. Outras produzem com rapidez. Mas todas elas necessitam de um período. Porque esse período é o momento em que a semente germina e nasce. Porque a semente tem nela o poder da vida. Olha para um coco, vamos conversar com um coco. Coco seco. Para quebrar um coco é duro, não é? Você precisa jogar ele no chão, ou pegar um martelo e bater nele, para ele quebrar. Agora você imagine, irmãos, você pega aquele mesmo coco, enterra ele, e de repente, ao passar dos dias, no seu interior, no interior daquela semente do coco, começa uma reação em cadeia. A vida. E aquela vida pequena,
aquela vida quase que sem sentido, começa a germinar, e de repente você olha, sai as folhas do interior daquele coco, que para nós éramos difíceis conseguir quebrar. Mas aquela vida, uma vida pequenininha, umas folhinhas bem minúsculas, ultrapassa toda aquela armadura e nasce. E nasce. Este é o poder da vida. Na semente tem a vida. E a vida tem o poder. Por mais que passe o tempo, a vida vem germinando, e vem nascendo, e vem crescendo, e vem florescendo. É por isso que nós da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, somos completamente contra ao aborto. Porque toda vida teve a sua origem. A diferença entre o adulto e o recém-nascido, ou recém-gerado, está somente no tempo, mas são vidas iguais. Há uma coisa interessante que eu vi esses dias. Alguém dizendo que uma jovem foi violentada. E o violentador deixou com que essa jovem ficasse grávida. E a jovem chegou na sua casa desesperada e disse para sua mãe: mãe, eu fui violentada e eu estou grávida. E a mãe gritou: faz o aborto. E a menina disse: e o violentador a gente manda matar também? Não, temos que preservar a vida. Dá para você entender? Aí vem esses camaradas da toga e diz para você e para mim que você pode interromper uma vida com 3 meses, que não é vida. Um sujeito teve a coragem de dizer que um recém-gerado é do tamanho da cabeça de um alfiler, de um alfinete, e pode perfeitamente ser interrompido. Meu irmão, você tem 50, 60, 40, 30 anos, não sei quantos anos você tem, mas você também já foi do tamanho da cabeça de um alfiler, de um alfinete. E louvado seja Deus, que a tua mãe, a minha mãe, não tomou o posicionamento de interromper. Ao contrário, ela disse: tem uma vida aí, e foi gerado por Deus. Deus dá a vida. Então, irmãos, a vida tem que ser preservada, porque a semente traz já a vida. A semente traz já a vida. Eu e você devemos entender que entre a semeadura e a colheita há um espaço. E é por isso que o apóstolo disse: não nos cansemos de fazer o bem, para que ao seu tempo nós venhamos colher, se nós não desfalecermos. Então eu não sei quanto bem você tem feito, mas vale a pena semear boas sementes. Eu não sei quanto bem você tem praticado, mas vale a pena semear boa semente. Que ninguém venha influenciá-lo para semear sementes ruins, porque a colheita também virá. Mas semeie de mão cheia boas coisas, boas coisas, boas coisas, boa semente. Oh, glória a Deus, porque quando chegar o dia da tua colheita, aleluia, haverá abundância de bons frutos para a tua vida. E Paulo falando entre linhas sobre isso: se não desfalecermos. Porque tem pessoas que começam a fazer o bem, semear boa semente, e com o passar do tempo ele muda. E ao mudar, ele começa a desfalecer. Fiz tantas coisas boas, e nunca recebi nada em troca.
e nunca recebi nada em troca. Paulo está dizendo a você e a mim, continue fazendo. Não desanime, não desfaleça. Continue fazendo. Continue fazendo. Continue lançando a boa semente. Não desfaleça, não desanime. Não olhe para trás, não mude de ideia, não mude de semente. Pratique a boa semente todo dia. É como disse Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, reparta com 7 até com os 8, porque depois de muito dia os achará. Aleluia. Então, meu irmão, há esse tempo. Espere com paciência. Espere com paciência. Não se desespere. Ai, pastor, eu já tenho feito tantas coisas. Eu já tenho feito tantas coisas e não tenho visto nada em troca. Fique tranquilo. O dia da sua colheita vai chegar. Por que você não disse para o seu irmão que o dia da colheita dele vai chegar? O dia da tua colheita vai chegar, meu irmão. O dia da minha e da tua colheita vai chegar. E quando chegar, virá com juros, correção monetárias e de tudo aquilo que você tem direito. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Aleluia. Agora, como eu não tenho poder sobre a colheita, ela vai chegar. Ela vai chegar. Jesus contando uma história, ele fala sobre um agricultor que fez uma grande colheita e não tinha nem celeiro suficiente para recolher. Escute esta palavra que eu creio ser profética para nós. Preparemo-nos para o momento da nossa colheita. Preparemo-nos. Tem muitas pessoas que estão colhendo hoje sementes que lançaram há 20 anos atrás. Porque não é você quem determina o tempo da colheita. Aí quem determina o tempo da colheita é a semente. Não é você. Você determina que semente semear. Mas você não determina o tempo da colheita. Quem vai determinar é a semente. Porque dentro do DNA da semente já está programado pelo Criador o tempo necessário que ela precisa. E é ela que vai dizer a você, ainda não é tempo. E não adianta passar por lá e fazer a dancinha da fumaça para pensar que a planta vai crescer, porque não vai crescer. Ela vai continuar no seu ritmo. Ela tem um ritmo programado pelo Criador. E naquele ritmo ela vai, dia tras dia, nasce aquelas primeiras folhinhas e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí um dia ela solta uma flor, e depois ela solta lá na ponta da flor um fruto verde, e ainda precisa esperar aquele fruto. O fruto precisa passar pelo processo do verde para o de vez para o maduro. Ele não vai adiantar o processo, ainda que eu e você tenhamos pressa, porque isso está na mão do Criador. Ele determinou. Eu não sei como está o fruto da tua colheita, se está verde, se está de vez ou se está maduro, mas eu quero te dizer uma coisa: a tua colheita começa a crescer em direção da tua vida. Aleluia. Graças a Deus. Aí vem a tua colheita. E eu vou dizer uma coisa, o pessoal que trabalha na agricultura sabe muito bem o que eu estou dizendo. Muitas vezes o agricultor, ele, para plantar a semente, ele fica sem nada. Sem absolutamente nada. E quantas vezes que o agricultor, naquele desespero, que sabe que a semente precisa de chuva, ele fica olhando para o céu, ele fica olhando para as nuvens. Isso fala da esperança. Fala da esperança. Porque você não tem também poder sobre a natureza. E Deus, lá dos céus, viu a semente que você plantou.
E Ele se encarrega de mandar a água para poder fazer com que a semente nasça. Isso é o sobrenatural. Isso é o sobrenatural de Deus. Mandar a chuva. O agricultor fica olhando. Levanta naquela esperança, hoje vai chover. O dia passa claro e ele chega pela tarde dizendo, poxa, precisa chover. Precisa chover. Mas quem sabe que precisa chover é aquele que faz chover. Ele sabe o momento exato de mandar a chuva. Ele sabe o momento exato de mandar a chuva. E Deus está mandando chuva sobre o teu plantio. Aleluia, chuva do Espírito sobre o teu plantio. Chuva do Espírito sobre o teu plantio. Aleluia. Por que que Deus faz isso? Para dar a mim e a você uma lição. Para dar a você e a mim esta lição. De que nós em toda a vida dependemos é dEle. Dependemos é dEle. Então, meu irmão, o tempo é determinante para o processo da semente. Não desfaleça. Não desfaleça. Ah, pastor, tenho orado tanto. Não desfaleça. Ah, pastor, tenho chorado tanto. Não desfaleça. Pastor, não vejo um sinal. Não desfaleça. Você tampa uma semente com a terra, você vê algum sinal? Tampou a semente com terra, você não vê sinal algum? Mas isso não quer dizer que a semente não está ali embaixo. Ela está lá embaixo. E você não precisa de sinal. Você precisa de fé. Por quê? Você lançou a semente, cobriu a semente, tapou a semente. E alguém pode dizer, acabou. Em vez de você ter comido a semente, mas você creu que se lançasse a semente, você teria mais semente. E você lançou essa semente. E alguém até disse, para que você está lançando semente aí? Pode acontecer alguma coisa? Ah, meu irmão. Agora, se você comer a semente, acabou o processo. Comeu a semente, acabou o processo. Entre comer a semente ou plantar a semente, o que você escolhe? Se você é goloso, você vai querer comer a semente. Eu, hein? Só tenho isso de semente, eu vou é comer isso. Vai que eu plante e não nasça nada. Entendeu a fé, meu irmão? A fé te diz, lança a semente. Planta ela. A carne diz, coma a semente. Você vai ficar sem comida. E aí você decide. Se você é um homem de fé, você lança a semente. Se você é um homem de fé, você joga a semente. Você cobre a semente, porque naquela semente está depositada a fé que está gerada dentro da tua vida. E você ao lançar ali debaixo da terra, a tua fé foi lançada com a semente. E o adubo daquela semente é a tua fé. Ah, você não pegou nada. O adubo daquela semente é a tua fé. A tua fé. E quem sabe pode ser até uma semente raquítica, mas a tua fé vai dar a ela força. A tua fé vai fazer com que ela germine. A tua fé vai trazer os tempos favoráveis para gotejar água sobre aquela semente. Andarabachori andarai. A tua fé. Aleluia. Se existe uma das partes da Bíblia que eu também gosto, é quando Elias diz ao seu moço, vai e olhe para as bandas do Jordão.
E ele foi e voltou e disse, não estou vendo nada. Ele disse, vai lá 7 vezes. E ele foi lá as 7 vezes. Na última vez, quando ele volta, ele disse, vejo uma nuvem do tamanho da mão. Para ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, o céu só pode estar o quê? Limpo como nunca. Ele disse, eu vejo uma nuvem. Quando ele viu aquela nuvem do tamanho da mão, aí o que disse Elias a ele? Desce e diga para Acabe que corra, porque senão a chuva vai pegar ele. Era um pequenino sinal. E a Bíblia disse, de repente o céu se fechou e águas desceram. A semente te dará um sinal. Sim, pastor, sim. Aonde está o sinal? O sinal está naquelas pequeninas folhas verdes, que começa a nascer, brotar lá, pequenininha. É o sinal. É o sinal lá, folhinha verdinha, pequenininha. É o sinal. Sinal do quê? Sinal que aí vem colheita. Sinal que aí vem colheita. Sinal que aí vem colheita. Aleluia. A folha pode ser pequena, mas o fruto está atrás disso. Quem sabe você está vendo um pequenino sinal. Um sinalzinho tão pequeno, tão fraquinho. Mas o poder do sinal está te dizendo a você, está chegando a tua colheita. Então cuida desta plantinha que está nascendo. Cuida dela, é a tua colheita, é a tua colheita, é a tua colheita. É pequenininho o sinal, mas eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou estar aqui observando dia atrás dia, olhando para ela e vendo ela subir, vendo ela subir. Eu vou olhar quando ela soltar os cachos, eu vou olhar quando ela soltar a espiga, eu vou olhar quando tiver os grãos na espiga, e eu vou estar aqui colhendo, enchendo os balaios, enchendo as gavelas e mostrando que mais uma vez o milagre da colheita chegou. Aleluia. Isso sem contar que existe o fruto temporão. Mas isso nós vamos falar em outra oportunidade. Então, meu irmão, o que eu devo fazer, pastor? Primeiro, escolher boas sementes. Se eu estou colhendo, não esqueça, se você está colhendo e eu também coisas más, é porque nós erramos na semente. Erramos na semente. E quem semeia vento, colhe tempestade. Erramos na semente. Então vamos trocar a semente. Vamos trocar a semente. Procurar boas sementes. Por último, irmão, a última verdade sobre a semente. Espere uma colheita abundante. Espere uma colheita abundante. Eu não sei o quanto você tem lançado a semente, mas espere uma colheita abundante. Eu não sei o quanto você tem lançado de semente. Eu me lembro que lá no Amazonas, num lugar onde nós fomos fundar um trabalho, um lago por nome de Badajoz. Naquela comunidade, ou no Amazonas, o amazonense, ele planta a macaxeira para fazer a farinha. Faz uns paneiros de farinha, tambores de farinha, que é para passar o ano todo. Assim como nós, a nossa alimentação é arroz, feijão, e quase que eu disse bife, mas é ovo. Lá no Amazonas é farinha e peixe. Eles comem farinha com mamão, farinha com abacate, farinha com abacaxi, farinha com tudo. É a comida deles. Então no início do ano, quando
começa as águas do rio baixar, eles plantam macaxeira, mandioca para toda parte, para colher a mandioca e fazer a farinha. E na comunidade onde nós fomos fundar a igreja, tinha um rapaz por nome de Francisco Garrafa. Esse Francisco Garrafa era preguiçoso, ele era a mãe da preguiça. E por amazonense fazer o seu roçado de farinha, irmãos, é árvore que dá 3, 4 de grossura dessa coluna aqui. É algo imenso. E é no machadinho. Pá, pá. Então tem que abrir uma clareira grande na selva e plantar muitos pés de mandioca para ter farinha para o ano todo. Mas o irmão Francisco Garrafa, ele não gostava muito do pega. E ele fazia um roçadinho que não dava para nada. Todo mundo estava fazendo as farinhas, nas casas de farinha, aquelas montanhas de macaxeira. E lá, o dele é aquele montinho pequenininho. E eu não sei, irmão, gente preguiçosa é o que tem mais filho. Fica muito em casa, né? Quase que eu não disse isso. E ele tinha menino, irmão. Mas tinha menino como nunca. E ele fazia 4, 5 paneirinhos de farinha, e os meninos dele eram como uma draga. Aquilo não comia, aquilo bebia. Uns meninos das pernas fininhas e de uns buchos que parecia mais umas pipas. 2, 3 meses, acabou a farinha do Francisco Garrafa. E só viu a meninada dele para lá, com a vasilhinha, para cá, com outra vasilhinha, para lá, com a vasilhinha. E todo mundo no povoado reclamava. Quando chegava o outro ano, a rocinha dele também era do mesmo tamanho. E muitas vezes ele até aproveitava a mesma roça para plantar no mesmo lugar. O que o Senhor está me dizendo? Quanto maior for o seu roçado, mais espaço você vai ter para lançar a semente. E quanto maior for o seu roçado, mais terá a sua produção. Amplie as estacas da tua tenda. Leve ela um pouquinho mais para lá. Bate ela um pouquinho mais para lá. Firma bem. Firma bem. Por quê? Porque quanto maior for o teu espaço, maior será a tua colheita, maior será a tua produção. Não te limites no pequeno. Aí está a imensidão. Que Deus nos ajude a fazer e a entender que a colheita nossa será abundante. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. A colheita nossa vai ser abundante. A colheita nossa vai ser abundante. Muito grande. Imensa. Imensa. E semeou Isaac naquele ano e colheu 100 por 1. 30, 60 ou 100 por 1. Curve a sua cabeça. Nós estamos findando esse ano de 2016. Quem sabe você lançou semente neste ano. Eu quero te dizer, a colheita está a caminho. Quem sabe você não lançou semente, Deus está nos dando a oportunidade. Deus nos está dando a oportunidade a todos nós de lançarmos nova semente. Lançarmos a semente do amor, a semente da compaixão, a semente da misericórdia, a semente da amizade,
a semente do companheirismo, a semente da vida cristã, a semente da comunhão. Oh, Deus está nos dizendo, lance a semente, lance, depois de muito tempo, você vai encontrar novamente essa semente. Ah, não, mas eu não lanço nada. Comigo é assim, olho por olho, dente por dente. Se nós formos tomar ao pé, olho por olho e dente por dente, todos nós vamos terminar cegos. E banguelos, né? Como diz a meninada. Vamos semear a boa semente. Curve a sua cabeça. Meu amado Senhor, nós viemos na Tua presença nesta oportunidade. Com o nosso coração, Senhor, colocando diante de Ti. Queremos Te pedir que nos dê sabedoria para semearmos boa semente. Para irmos à despensa, ao celeiro, e tomar a melhor semente que lá tem, e semearmos, Senhor. Que não venhamos semear na semente da discórdia, muito menos a semente, Senhor, da difamação, da mentira, da calúnia, do falso testemunho. Que não venhamos semear a semente do ódio. Senhor, que não venhamos semear sementes daninhas em nossa vida, mas que toda semente que for boa e agradável, possamos semear, Senhor. Queremos semear boas sementes na nossa família, queremos profetizar boas sementes na nossa família, Senhor. Queremos semear boas sementes em nossos filhos, oh glória a Deus. Queremos semear boas sementes, Senhor, na nossa vida, na nossa casa. A minha casa é um terreno fértil. A minha família é boa terra. E eu tenho boas sementes para semear ali. Satanás, você não tem autoridade para trocar a semente, porque o Senhor Deus já colocou nas minhas mãos a boa semente. Aleluia, aleluia. Enébia cacharima namassori andarai. Eu tenho boas sementes. Eu tenho boas sementes. Eu semearei boas sementes na vida dos meus irmãos. Eu semearei boas sementes na vida dos meus irmãos. Eu semearei boas sementes na vida da igreja. Eu semearei boa semente no reino de Deus. Eu tomo agora pela fé a boa semente, a semente da bênção, do fruto abundante, e semeio no reino. Oh, aleluia. Senhor, dá-nos a orientação do Teu Espírito Santo, neste final de ano, aonde estamos prestes a começar um novo ano. Nós estamos inseridos em uma sociedade egoísta, uma sociedade consumista, uma sociedade sem afeição, mas que nós possamos ter boa semente. Nós possamos ter boa semente, e que possamos semeá-la, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, faça o milagre da produção, faça o milagre da produção, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Oh Senhor, aquela bondade que um dos meus irmãos fizeram a tempo, que o Senhor possa trazer a ele a colheita, e que ele possa se alegrar, ele possa se regozijar, ele possa ver as tuas boas mãos sobre a vida deles. Senhor, no nome de Jesus, adentramos ao teu reino,
cheios de fé e de esperança, e com uma convicção plena de que a boa semente nós lançamos para a glória do teu santo nome. Agora olhe para o seu irmão e diga: você é boa terra. Você é boa terra. Aleluia. Você é boa terra, meu irmão. Você é uma terra abençoada. A tua vida é uma terra que mana leite e mel. Na tua vida tem fontes. Você é uma boa terra. Sabe por que você é uma boa terra? Porque o próprio Deus semeou a boa semente em você. Deus não tem semente para jogar fora, e é por isso que você é boa terra. Pode ser que os demais digam: você não serve, mas Deus está dizendo: você serve. Pode ser que alguém está dizendo: você não vai chegar, mas Deus está dizendo: você vai chegar. Alguém pode ser que levantou e disse: você não vai colher, mas o Espírito de Deus diz nesta noite: a tua colheita é certa. Aleluia. Você vai colher. Põe a mão no ombro do seu irmão e profetiza para ele. Diga: você vai colher, meu irmão. Você vai colher, você vai colher, você vai colher, e colher muito. Oh, aleluia. 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 Meus irmãos, deixa eu vos contar só isso rapidinho. Nosso horário já foi embora, mas eu preciso. Eu estava no púlpito da igreja de Primavera. E eu estava numa briga tremenda com Deus. A minha briga era: Deus ficou me perseguindo um mês completo com a questão da construção do templo sede. E toda vez que eu ia orar, eu via o templo sede na minha frente. Eu via tijolo, eu via cimento, eu via caminhão de concreto, eu via tudo. E eu estava no púlpito da igreja, no culto de oração, porque os nossos cultos de oração e ensino naquela época lá era na sexta-feira. E eu comecei a orar e dizer para Deus: Deus, eu não vou entrar nisso. Eu não tenho condições. Eu não posso. E caí na besteira de dizer para Deus: agora, se o Senhor me prometer que vai estar comigo, que não vai fazer eu passar vergonha, e que vai me ajudar, então o Senhor pode contar. Quando eu disse: o Senhor pode contar comigo, eu vi uma árvore cheia de frutos. Lembra, Francisca? Lembra que eu te contei? Vi uma árvore cheia de fruto. Aleluia. Deus é Deus, meu irmão. A tua árvore estará cheia de fruto. Levante a mão assim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que tem de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar o